Olá, muito obrigado a você que está prestigiando e acompanhando minha jornada de 3 vídeos, de 3 aulas. Hoje então vou falar da terceira aula, que é da terapia comunitária. Lembrando que na primeira aula eu falei um pouquinho sobre esse processo de adoecer, das doenças crônicas, falei da roda da vida, do equilíbrio que a gente precisa ter para não adoecer. Também falei um pouquinho sobre a minha jornada profissional, porque eu me interesso por esse tema. E na segunda aula falei um pouquinho sobre as abordagens, consideradas novas abordagens da terapia cognitivo-comportamental, terapia de esquema, terapia de aceitação e compromisso. E se você ainda não viu esses vídeos, está a descrição aqui embaixo, fique à vontade para comentar, deixar suas críticas, suas observações, seus elogios. E hoje eu espero que você consiga ficar comigo até o final. Vou falar um pouquinho de uma abordagem coletiva, como a gente pode, de alguma forma, e até mesmo usando uma metodologia bastante segura, bastante validada, trabalhar várias pessoas, ajudar com que várias pessoas possam ter benefícios através da terapia comunitária. Como eu fiz nas lives anteriores, eu não vou interagir muito, não vou ficar respondendo questões diretas aqui, mas espero que você deixe seus comentários. Porque eu quero apresentar o conteúdo, e para eu não desfocar muito do conteúdo, eu não vou ficar olhando quem está postando alguns comentários, mas depois eu prometo que eu respondo. Minha primeira aula dessa série, eu falei um pouquinho sobre a percepção, resiliência e adaptação, que foi meu tema de doutorado. Eu sou psicólogo, tenho mestrado em psicologia e doutorado em ciência e tecnologia ambiental, mas no doutorado a gente trabalhou essas 3 questões. Que tudo depende muito como a gente percebe a situação, a gente fortalece a nossa resistência, a nossa capacidade de lidar com um determinado problema para poder se adaptar a ele. E a terapia comunitária, ela trabalha muito a questão da resiliência, vou falar um pouquinho mais sobre ela. E também falei lá na nossa primeira aula sobre um livro que eu gosto muito, que é a Habilidade para Pessoas, Habilidade para Pessoas Altamente Eficazes, que tem esse conceito aqui: aprender sempre, aprender com os outros, conhecer o nosso mundo interno através dos outros e do mundo externo. Compartilhando conhecimentos com os demais é sempre necessário e construtivo. A interdependência é um valor mais forte do que a independência. E esse gráfico aqui para mim diz muito. Eu não estou falando ainda de terapia comunitária, mas essa introdução para mim tem muito a ver com a terapia comunitária. Então, se a gente pensar num determinado momento da vida, lá como no segundo vídeo eu falei da terapia de esquema, nós somos dependentes. Nós, enquanto crianças, temos uma série de necessidades. Mas com uma boa educação, com limite bem trabalhado, com estimulação adequada, nós nos tornamos independentes. Pelo menos é a busca, né? Ser independente profissionalmente, financeiramente, na mobilidade, no ir e vir. E o que é legal nessa ideia aqui dos hábitos das pessoas altamente eficazes é a ideia da interdependência, que uma vez que eu me sinta independente, eu estou preparado para viver em grupo, compartilhar a minha vida com outras pessoas. E isso fica muito claro quando as pessoas ficam doentes, principalmente doença física. Até mesmo uma gripe. Quem não passou por uma gripe não teve aquela necessidade de um colinho, necessidade de alguém dar uma atenção maior, porque se sente fisicamente mais vulnerável. Só que muitas vezes a gente vai tocando a vida, vai lutando, tentando conseguir bens materiais, conseguir segurança financeira, um monte de coisa, e se sentindo cada vez mais independente, a gente vai esquecendo as relações, essa interdependência. E aí acaba complicando num certo momento da vida. Então a terapia comunitária, ela vem de encontro com isso tudo, reforçando essas ideias. E aqui eu coloquei uma foto do Dr. Adalberto Barreto, que para mim é uma pessoa fantástica, que há mais de 30 anos ele teve essa ideia de fazer um grupo na comunidade, fortalecer esse grupo e, consequentemente, com esse grupo fortalecer as pessoas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa abordagem aí fantástica, que não é nova, mas cada vez mais vem crescendo mais, vem sendo implantada em vários outros países, é hoje validada dentro do Ministério da Saúde, do SUS, que é a terapia comunitária integrativa.
É importante, quem não tem muito conhecimento da terapia comunitária, a gente pensar até no termo. Por que terapia e não psicoterapia? Ela não é necessariamente uma abordagem exclusiva de psicólogo. O Dr. Adalberto é um médico psiquiatra e ele desenvolveu uma abordagem que ele chama de terapia que pudesse ser conhecida, aprimorada por líderes comunitários, líderes religiosos, agentes de saúde, pessoas inseridas na comunidade, mas de boa vontade, que gostariam de fazer grupos na comunidade e, através de uma metodologia bem específica, ajudar pessoas. E aí tem uma fala que ele diz assim: fazer grupo, sentado embaixo de uma árvore, ajudar algumas pessoas, todo mundo pode fazer. Mas usando a metodologia, os princípios, os passos da terapia comunitária, isso é mais específica dessa abordagem que ele desenvolveu. Então, por aí vem, aliás, através dessa abordagem, ele criou a terapia comunitária integrativa. Quando a gente fala TCI, terapia comunitária integrativa, a gente lembra do Dr. Alberto Barreto. E a história dele também é fantástica, que ele é uma pessoa, um cearense que cresceu com comunidades religiosas, devoto de São Francisco, foi para o seminário estudar para padre, e lá no seminário resolveu fazer medicina. E quando ele chegou na faculdade de medicina, ele conta que houve todo um apelo, toda uma pressão, como que se o conhecimento científico, acadêmico, anulasse o conhecimento popular. E tudo aquilo que ele aprendeu com as benzedeiras, com os preto velho, como ele fala, que ele aprendeu da cultura popular, parecia que não era válido, que não tinha relevância. E aí ele começou a questionar isso e a entender que não, que o conhecimento científico validado dentro da universidade tem um valor, tem um peso, mas o conhecimento popular daquelas pessoas mais simples, daquelas pessoas que de coração, de boa vontade, tinham todo um trabalho na comunidade para ajudar outras pessoas, também é válido. E aí ele foi estudar antropologia, estudar culturas, diferentes culturas. E um dos doutorados dele é em antropologia cultural. E aqui, então, como hoje, felizmente, saiu muitas publicações, muitos livros voltados para a terapia comunitária. Esse livro é muito legal, fala em Encontros de Afetos, Acolhimento e Escuta, com vários autores. E tem, na verdade, uma fala do Dr. Barreto que me parece um poema, mas que ele resume o que é uma roda de terapia comunitária. Quando a gente pensa em roda, a gente pensa em várias pessoas sentadas em um círculo, uma de frente para a outra, podendo olhar para a outra sem nenhum obstáculo no meio, que isso quer dizer, não tem hierarquia, não tem ninguém aqui na roda que tem um saber maior do que o outro, mais importante do que o outro, porque mesmo que tenha o doutor ali, o doutor tem um conhecimento, mas tem aquela pessoa que tem a sua história de vida, tem a sua caminhada, que também tem um conhecimento. Então, por isso, a roda da terapia comunitária. E essa fala aqui, ela resume muito bem o que é uma roda de terapia comunitária, que diz assim: reunir pessoas em um círculo, acolher a cada uma, ouvir atentamente, conversar com simplicidade, deixar que brote de dentro para fora as riquezas, competências, experiências de cada um, dificuldades, problemas, partilhar soluções, despertar a solidariedade, desfrutar isso por si só, já não é curativo? Em vez de tratar as pessoas uma a uma, trata-se 10, 20, 50 pessoas ou mais, tudo ao mesmo tempo. Sair do unitário para o comunitário. Em encontros nos quais o clima em que você respira é o de amizade, de compreensão, de empatia, de tolerância e solidariedade. Abraçados ao final, todos cantam, oram sem laço, integrados num círculo no qual cada um é um elo. A isto chamamos de terapia comunitária. Achei fantástico e essa definição mostra muito como as rodas são calorosas, são afetivas. E aqui mostra um trabalho lá do projeto Quatro Varas, o Dr. Adalberto fazia um trabalho sobre autoestima, as pessoas deitadas num espaço em forma de oca, fantástico esse espaço, que foi criado especificamente para as rodas de terapia comunitária e ele fazendo um relaxamento com as pessoas. Por que 4 varas? Uma varinha, um feixe quebra facilmente, 4 tem uma resistência maior. E aqui também, então, voltando aí já às publicações, os artigos que saíram, tem essa definição também. A TCI, a Terapia Comunitária Integrativa, também tem um papel preventivo,
busca maximizar e universalizar instrumentos para a prevenção de problemas cada vez mais presentes na nossa sociedade, como doenças psicológicas, somatização, violência doméstica, urbana, situações de crise familiar, crise comunitária, abandono social e assim por diante. Silva Franco e Colaboradores, 2020. O que é somatização? Quando a gente fala de doenças crônicas, quanta somatização tem, né? Quantas emoções que se transformaram em doenças físicas e o corpo acaba manifestando o peso de acúmulo de tantas emoções negativas, sofrimento, falta de perdão e assim por diante. E a terapia comunitária, ela busca acolher todas essas pessoas. Então, algumas falas do Dr. Barreto: você pode encaminhar a doença para o especialista, mas o dia a dia, o sofrimento, pode ajudar a aliviá-lo na roda de terapia comunitária. E ele faz essa distinção de uma forma bem clara. Então, muitas pessoas hoje em dia, e quando eu falo muito, olha que não são poucas mesmo, muitas pessoas vão para o médico querendo aliviar uma dor de cabeça, mas às vezes a dor de cabeça é de uma insônia, e a insônia é porque está preocupado com finanças, com trabalho, com aquela discussão que teve em casa, muitas situações que não adianta ficar medicalizando, mas tem que ajudar a pessoa a se fortalecer para lidar com seus problemas. Então ele diz assim, algumas situações, e tem uma pesquisa muito clara feita por eles que mostra isso, muitas situações que muitas vezes a pessoa vai para a unidade de saúde, vai atrás de um médico e quer tomar remédio, não é uma questão de tomar remédio, é uma questão de resolver numa relação, numa troca, numa conversa, partilhando as suas dores. Então, solidariedade é receber e dar a possibilidade do outro de também dar a parte dele. Caso contrário, você vai como bonzinho e outro como devedor. Então, ele fala muito nos livros, nas falas dele, essa questão assim, o terapeuta não é o salvador da pátria. Numa roda de terapia comunitária, todos estão se tratando, todos têm um saber, todos têm um conhecimento. E toda vez que a gente vai num especialista, a gente vai num curandeiro, a gente vai num líder tal, e chega lá e ele tem um conhecimento de cima para baixo e a gente absorve aquele conhecimento e fica com a gratidão, a gente gera uma dependência e já gerou uma relação de hierarquia. Ele tem o conhecimento, tem o saber e eu aqui vou lá para absorver esse conhecimento. E o que o Dr. Barreto tenta trazer nas rodas é que cada um tem um conhecimento que pode ser compartilhado. Então, acolher o sofrimento é diferente de acolher problemas. A roda não tem a função de resolver problemas, mas através da troca ajudar cada um a encontrar a solução para o seu problema. Ser salvador da pátria gera dependentes. Síndrome do bonzinho, o bonzinho deixa o outro dependente. Então, nas rodas se fala o que tem que ser falado, se diz o que tem que ser dito. A cura para a terapia comunitária acontece quando as pessoas adquirem autonomia, cidadania e deixam de engolir e conseguem botar para fora. Engolir o quê? Engolir aquelas emoções, engolir a raiva, engolir o descontentamento, as frustrações. Conseguem botar para fora aquilo que estão sentindo. E aí ele fala muito, né? Quando a boca fala, o corpo sara. Com o agravamento da pandemia e também com o incremento dos meios eletrônicos, destaca-se aqui a importância das rodas de terapia comunitária integrativa. Apesar de todas as dores, as perdas, as desgraças aí do período de pandemia, pode-se dizer que aí com o desenvolvimento da internet e o aprimoramento da tecnologia se facilitou que aquelas pessoas que muitas vezes isoladas, afastadas, pudessem participar de rodas de terapia comunitária, rodas entre aspas, né, através da internet. E hoje pode-se dizer que a internet está aí com facilidade para muitas pessoas em muitos cantões do Brasil, muitos lugares que às vezes não têm acesso, ou até pessoas que muitas vezes não têm condições físicas de estar saindo, se locomovendo, ir até um espaço para fazer uma roda. Através da terapia da internet é possível fazer rodas de terapia comunitária através de um aplicativo, de um Zoom, de um Meet, com bastante qualidade. Eu até fiz questão de colocar essa foto aqui, que a pessoa está lá com o notebook em cima da cama, uma xicrinha com um cafezinho do lado, que dá para se fazer no seu conforto da sua casa. E isso é que é legal, né? O importante é a gente ter a vontade das pessoas participar, porque a tecnologia está aí e permite que as pessoas participem.
E esse livrinho aqui, Terapia Comunitária Passo a Passo, ele é muito claro, muito didático, que foi escrito pelo Dr. Adalberto, falando aí da metodologia da terapia comunitária. E claro que para ser um terapeuta, como eu falei, não necessariamente a pessoa tem que ter uma formação de nível superior na área específica da saúde. Um líder comunitário, uma pessoa de boa vontade pode fazer, mas aí é importante entrar em contato com a Abratecom, que é a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, ver onde é que está tendo um centro de formação e como é que funciona. E que é muito bom. Eu fiz a minha formação em 2013, trabalhava em Itajaí, na época a formação acontecia em Florianópolis, na Escola de Saúde Pública, e eu e um grupo de colegas íamos o ano todo, em 2013, 2, 3 vezes por semana para fazer a formação. A formação é muito legal, com muita dinâmica, muita forma do terapeuta se olhar, se tratar e o terapeuta saber como lidar com a terapia comunitária. De 2013 até 2017 eu conduzia rodas presenciais em Itajaí. Comecei na unidade de saúde, a unidade de saúde ficou pequena, fomos para um espaço cedido pela Igreja Católica, aí depois consegui ir para outros bairros, e em 2017, por algumas questões pessoais, eu precisei me afastar de lá e foi um período muito bom, muito rico de trabalhar com a terapia comunitária, que eu tenho muita saudade. Então, mas por que a terapia comunitária integrativa é diferente de uma roda de conversa que não segue uma metodologia? Porque o Dr. Adalberto ele seguiu alguns princípios e fundamentos muito importantes. Primeiro fundamento, o pensamento sistêmico, tem toda uma fundamentação do pensamento sistêmico. Todos nós estamos dentro de um sistema. Se a gente pega uma rede, estende essa rede e mexe num pontinho dela, vai mexer toda ela. Se a gente pega uma pedra e joga num lago de água parada, a gente vê que vai fazendo vários círculos. Uma pedrinha que cai ali mexe com o lago. E assim é a nossa vida. Ah, mas eu vou me isolar porque agora eu me aposentei, eu tenho um dinheirinho, me fecho no meu apartamento, trago uma marmita aqui, boto por baixo da porta e eu sigo a minha vida. Não, não é assim. A gente está dentro de vários outros sistemas. E esse sistema precisa que a gente esteja interagindo com eles. Naquele livrinho ali que eu mostrei, nesse capa verde aqui, tem uma fala muito legal do Dr. Barreto que diz assim: o vento, as abelhas e outros insetos, além dos morcegos, são veículos de pólen entre as flores de várias plantas. Então, vamos ver, a natureza ela é fantástica, a natureza mostra como tudo está interligado. Se eu mexo numa parte do sistema, eu mexo em todo o sistema. Então, assim, a gente fazer parte de um sistema e saber qual é o nosso papel, o que a gente está influenciando, o que a gente está sendo influenciado por esse sistema, é fundamental. E uma fala dele diz assim: eu sou parte do problema e parte da solução. Tenho que ter consciência da rede na qual eu estou. E no distanciamento tecnológico, você se distancia do ser humano. Essa fala, no distanciamento tecnológico, você se distancia do ser humano, foi da Marli, uma das nossas instrutoras, lá em 2013, quando eu fiz a formação. Uma pessoa fantástica, maravilhosa, pelo que eu sei, ela já não está mais entre nós. Mas muito, muito antes da pandemia, a Marli já falou isso, né? E hoje a gente sabe aí que antes da pandemia já as pessoas se isolavam no seu celular, no seu mundinho e ficavam ali. E quando a gente sabe que nós precisamos de contato, de calor humano, de pessoas, e a gente fica muito tempo numa tecnologia fria, não tem saúde, não tem vida isso, né? Então, quantos órgãos precisamos para respirar? Eu preciso do meu pulmão. Só o pulmão é suficiente? Preciso das vias aéreas, da boca, do nariz e assim por diante. Nosso corpo é um grande exemplo de que tudo tem que funcionar dentro de um sistema, de vários sistemas. O exercício sistêmico geralmente revela o modo de funcionamento de uma pessoa. Você faz parte do sistema onde está inserido, você está isolado, tentando se afastar do sistema. Às vezes é desconfortável estar no sistema, tem que lidar com situações que às vezes geram estresse, a gente não gosta, mas tem que entender isso tudo e ver qual é o nosso papel nisso. Quando você acha que todas as respostas, que tem todas as respostas, a vida muda as perguntas. Quando você acha que já consegue responder todas as respostas, a vida muda as perguntas. Ou seja, lidar com esse conforto e desconforto faz parte do dia a dia, né? Essa frase é atribuída ao Luiz Fernando Veríssimo e eu acho muito verdadeira. O segundo pilar é a resiliência, como eu já falei antes nos outros vídeos. E a resiliência é essa capacidade de superar, de ir em frente, né? Então o Barreto diz assim:
A diferença entre precariedade saudável, ser protegido, e precariedade doentia, ela existe. Então, por exemplo, o que é a precariedade saudável? Às vezes uma criança sabe que precisa de vários recursos, de várias assistências, mas ela é protegida, ela tem suporte, ela tem apoio, ela tem rede social, ela vai à luta, toca a sua vida. O ruim é quando ela está numa precariedade que ela se sente abandonada, não se sente de alguma forma com as suas necessidades básicas supridas, e acaba sendo uma precariedade doentia. E aí dificilmente vai ter resiliência. Outra frase dele, que a Malu e a Marli também falavam na formação: aquilo que para a lagarta é o fim da vida, para a borboleta é o começo. Tudo depende do ponto de vista. Lidar com perdas, lidar com situações que eram de um jeito e já mudou, agora é totalmente diferente. Antes da pandemia era de um jeito, passou pelo isolamento da pandemia, aí durante a pandemia começava a falar no novo normal, que as coisas seriam normais de outro jeito. Então como é que eu estou lidando com isso tudo? Preciso de resiliência. Como eu posso acolher a dor do outro? Como eu posso acolher a dor do outro se eu não consigo lidar com a minha própria dor? Essa era uma fala da Marli. Se eu não estou disposto a olhar para a minha dor, mas eu tenho que lidar com o meu familiar que está doente. Eu não estou disposto a olhar para a minha dor, aquilo que está me fazendo adoecer todos os dias, tomar um caminhão de remédio, mas eu trabalho na saúde, eu tenho que lidar com vários doentes. Como é que eu vou ter resiliência para ajudar, suportar ou dar condições, dar ferramentas para o outro lidar com a dor dele, se eu fujo da minha? Então precisa de resiliência. E aí uma fala muito clara também do Barreto, que é: todos nós temos um órgão de impacto. A vida como um todo, vários sistemas estão caóticos, estão complicados, mas um determinado ponto do meu corpo sente o impacto disso. Aqui tem, por exemplo, essa foto é de uma pele com algumas manchas ali. Um problema, uma alergia de pele. A pele está sentindo, está mostrando, o corpo está gritando que alguma coisa não está bem. Então ele fala: o terapeuta precisa entender a psicossomática. Psico, mente, pensamento, valores, crenças, soma, corpo. Se eu ficar só na queixa, eu não melhoro. Vamos lembrar lá da minha primeira aula, A pessoa que às vezes entra muito na vitimização, na justificativa, falando, pode estar tomando a maior quimioterapia mais cara que o sistema está lhe oferecendo. Não vai melhorar, porque ela não tem que sair da queixa. Essa é uma outra fala muito importante do Barreto, assim: o primeiro mestre que eu tive foi a criança que eu fui. Então vamos pensar lá da terapia de esquema. Eu posso ver a minha criança doente. A terapia de esquema também fala os modos de enfrentamento, fala da criança saudável. Como eu posso transformar minhas vivências, onde eu me via rejeitado, onde eu me via o patinho feio da história, e saber que eu fui um grande vencedor, que eu fui um grande lutador e consegui vencer várias batalhas, e a minha criança interior me ensinou a ser um grande vencedor. Então, como transformar uma ferida numa pérola? Ele sempre conta a metáfora da pérola, A ostra está lá fechada, entra um grãozinho de areia, começa a estressar até que ela cria uma enzima para expulsar o grãozinho de areia e acaba criando a pérola. Então, se não houvesse aquele estresse, a pérola não sairia. Então, a pessoa foi abusada, ajuda vítimas de abuso. Carências geram competência, desde que a pessoa consiga lidar com as suas carências. Para a terapia comunitária, a cura está em reconstruir vínculos e não em dar remédio. Carência gera competência. Eu posso amar porque fui amado, ou posso amar porque fui rejeitado, desde que eu transforme a minha história a meu favor. Transformar as feridas em competência. O maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si mesmo. Mas, por outro lado, também o contrário é verdadeiro. A pior miséria é aquela que está internalizada no mais profundo da pessoa e ela não acredita mais nela. Aí, como é que vai ter resiliência? Como é que vai ter capacidade de superação? Como é que vai ter melhoras de imunidade se ela não acredita mais nela, não acredita mais na vida, não acredita mais no porquê viver? Novamente, o corpo que vai sentir todo o reflexo disso. E o terceiro pilar da terapia comunitária é a teoria da comunicação. Todo comportamento é comunicação. É possível não comunicar? Não, sempre vai comunicar.
Eu sempre brinco, a pessoa chegou lá num velório, o defunto está lá no caixão imóvel, parado, ele parou de comunicar? Não, ele está comunicando que está morto. Pode ser comunicação não verbal, não é comunicação com palavra, mas sempre que a gente está no ambiente, a gente está comunicando alguma coisa. O problema é quando a gente não para ver o que nós mesmos estamos comunicando, né? Ele fala, os vínculos quebrados precisam ser reconstruídos, se constrói com afeto, com escuta. A pessoa que teve fratura dos vínculos humanos padece de 3 coisas. Perde a confiança nela, perde a confiança no futuro e padece da síndrome da miséria psíquica, pobreza mental. Quantas pessoas milionárias que não sabem o que fazer com o dinheiro, não sabem como lidar com o seu testamento lá, mas tem uma pobreza interna muito grande, pobreza de sonhos, de fé, de esperança muito grande. Sempre há o que aprender, vendo, ouvindo, lembrando, trabalhando, mas sobretudo quando nos dispomos a rever as nossas certezas. E que é muito difícil, quebrar os paradigmas, quebrar os padrões, quebrar os esquemas formados, é bastante complicado, né? E um outro pilar fundamental é a antropologia cultural, aquilo que eu falei antes de resgatar as culturas e principalmente o saber popular. Então, a TCI tem uma eficácia simbólica, se apoia no saber popular, construído pela vida ou herdado dos antepassados. Então, como ele sempre fala, né? As benzedeiras tinham um saber popular, os povos indígenas têm um saber popular, e todos esses saberes são extremamente importantes porque ajudam a pessoa a lidar com os seus obstáculos, com as suas dificuldades. E lutar contra a estigmação e intolerância racial, lutar para que haja mais solidariedade, mais amor e justiça, é um foco fundamental da terapia comunitária. E ela, desde 2017, está ali nas portarias do Ministério da Saúde, nas práticas integrativas complementares, validada, recomendada como uma prática altamente eficaz. Embora ele fala que tem uma eficácia simbólica no sentido, a pessoa não vai lá para sair já com a solução pronta, vai lá para pensar, para analisar, e às vezes aquela solução vai caindo a ficha, vai amadurecendo, e ela chega um momento que, opa, peraí, mas eu não preciso pensar mais desse jeito, eu posso ver esse outro caminho, assim por diante. Também, um quinto pilar é bastante fundamentado na pedagogia de ação, reflexão de Paulo Freire, então, principalmente na educação popular, na capacidade das pessoas aprenderem e ensinar. E ele coloca, a educação tem uma mão dupla, quem ensina e quem aprende. Eu sempre falo, quem vai nas rodas de terapia comunitária vai para aprender e para ensinar. Somos todos coterapeutas, terapeutas e terapeutizados, docentes e discentes. Somos todos terapeutas e ao mesmo tempo estamos ali para receber a terapia, estamos todos para ensinar e ao mesmo tempo para aprender. E assim, com esses fundamentos, se estrutura a roda, a metodologia da terapia comunitária. E começa pelo acolhimento, e o acolhimento tem alguns passos, entre eles, dar as boas-vindas, uma fala do Barreto, que bom que você veio, aqui tem um cantinho para você participar. Geralmente começa com uma música para descontrair, né? E aí ele conta, então vamos pensar, doutor Adalberto Barreto, com 2 doutorados no exterior, concursado como professor de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará. Quando ele percebeu que a comunidade próxima onde ele atendia tinha muitos problemas, ele pegou um grupo de alunos e foi para a comunidade para ouvi-los. E essa história está aí nos vídeos, ele tem muitos vídeos dele no YouTube que ele conta toda essa caminhada dele. E chegando lá ele disse assim, eu vim aqui para resolver o meu problema, só que para resolver o meu problema eu preciso de vocês e que cada um também queira resolver o seu próprio problema. Isso deixar claro, né? Nós viemos aqui para ajudar e ser ajudado. Cada um tem um saber produzido pela sua experiência de vida. E o que nós vamos fazer é partilhar do que nós vivemos, a partilha. Então a TCI é um espaço de escuta de palavras, de construção de vínculo. Não é espaço para se debater ideias, para se partilhar experiência de vida. Não é para um ficar discutindo, mas por que tu fez isso, tu fez aquilo, o que tu fez está errado. Não se tem julgamento. E aí uma outra fala dele, o amor estimula o neocórtex e faz a gente pensar. Então, apesar de aparentemente ser
uma roda simples, tem fundamentos da neurociência mostrando todo o processo, o quanto ela traz benefício. E uma outra fala dele, usar os recursos do amor com amor. Usar o amor como uma ferramenta fundamental para a cura, com amor. Então, a TC é um espaço de acolhimento sem gerar dependência. E o segundo momento, a partir do momento que se dá as boas-vindas para todo mundo ali, procura fazer com que todos se sintam bem acolhidos, é a celebração da vida, dos aniversários, perguntar quem tem uma notícia boa, quem tem uma conquista que dá para trazer para o grupo. Então sempre se procura começar as rodas alegres e terminar alegre, por mais que no decorrer delas se fale de problemas sérios, de dificuldades, mas o ideal é sempre começar com alegria e terminar com alegria, que todos saiam dali com alegria. Terceiro passo, expor os objetivos da terapia, ajudar a ser ajudado, um momento de troca, de partilha de experiência de vida, não existe hierarquia, não tem soluções prontas, isso é um ponto fundamental, a solução se constrói naquele momento. Estabelece as regras, e essas regrinhas são fundamentais. No meu entender, essas regrinhas são boas para qualquer grupo que a gente vai trabalhar. E a primeira é fazer silêncio para ouvir o que o outro está falando. Não se fala duas pessoas ao mesmo tempo, mas principalmente a gente exercitar a capacidade de escuta. É extremamente terapêutico isso. Não dar conselhos. Eu fiz tal coisa, faz tal coisa que vai resolver. Não. Cada um conta o que fez, como resolveu o seu problema. A partir daí eu ajudo outra pessoa a parar, analisar o que eu fiz, ver se serve para ele, mas não é... Quando eu penso em dar conselho, eu já parto do princípio que eu tenho um conhecimento, que eu tenho um saber e que o outro não tem, que o outro vai ter que se aprimorar desse meu saber. Já gera uma relação de poder, de dependência. Trazer música, piadas, poesias, orações, aquilo que a comunidade gosta no seu meio, de acordo com aquela característica daquele grupo, né? Uma música que é muito cantada, muitas vezes a pessoa começa a falar, começa a chorar, aí ele começa a cantar, encosta a sua cabecinha no ombro e chora. Nesse momento é para mostrar para a pessoa que dá para sair da tristeza, do sofrimento e vir para a alegria, o grupo trazer a alegria, né? Aquecimento do grupo para trabalhar, então aquecimento para ajudar. A partir do momento que se deu as boas-vindas, aí é fortalecer o grupo para que possam falar daquilo que está doendo. E uma questão fundamental é deixar claro que nesse momento não se deve trazer coisas muito íntimas, segredos, mais coisas que possam ser compartilhadas na roda. Então, a terapia comunitária, como é uma roda aberta, todos têm o compromisso de seguir as regras direitinho, mas não dá para garantir sigilo. Tem questões mais pessoais, mais íntimas, que não se traz para a terapia comunitária. Aí vai no psicólogo lá com as portas fechadas, ou vai procurar um profissional que possa lhe garantir o sigilo. E o terapeuta procura deixar isso claro, acolher bem as pessoas, só que daí já um próximo passo é estimular, é motivar as pessoas para que eles coloquem os seus problemas. Como o Barreto sempre coloca, tem aquelas pessoas que às vezes têm um problema, um filho com droga, um problema conjugal, um desemprego, uma insônia, alguma coisa que está lhe incomodando, e essa pessoa pode trazer para a roda. Mas a função do terapeuta é mostrar então, quem vai ouvir essa situação não vai interpretar, sempre estimular as pessoas a falar, porque quando a boca fala o corpo sara, quando bota para fora a gente cresce, o grupo aqui cresce, mas a pessoa também melhora muito. E se eu falo de mim, não dou conselhos, eu conto a minha história. E uma das falas que, usando uma linguagem mais popular, uma das falas que eu gosto muito do Barreto é assim: tudo que a gente guarda azeda, tudo que se azeda estoura lá dentro, se estoura fede, assim vai. Tudo que eu guardo de rancor, de mágoa lá, que eu não consegui botar para fora, o corpo vai de alguma forma trazer uma doença, uma somatização. Uma outra frase legal é: o perdão é a faxina da alma. Quando eu consigo falar, quando eu consigo botar para fora, eu já estou num caminho para o perdão. E então, uma música muito legal para esse momento é Viver e Não Tenha Vergonha de Ser Feliz, Cantar e Cantar, A Beleza de Ser um Eterno Aprendiz, do Gonzaguinha. Somos todos aprendizes, pode trazer a situação aqui, porque nós vamos acolher o seu sofrimento, a sua vivência, e todos vão crescer com isso.
Sempre lembrando, tem uma outra recomendação, assim, na apresentação do tema, instruir que agora é só uma manchete, não é o filme total. Então, a pessoa começa a falar, mas eu já estou vários anos casada, eu e meu marido dormimos em camas separadas, não se dá bem. Não, eu tenho um problema conjugal, é a manchete. Se o seu tema for selecionado para ser trabalhado aqui no momento, aí sim entra em detalhes maiores, mas no momento é só a manchete, né? E aí então, a partir do momento 3, 4 pessoas, algumas pessoas trazem os seus temas, se faz a escolha do tema. E uma fala do Barreto, eu não escolho a história do outro, eu escolho o que reconheço em mim. Um falou de desemprego, outro falou de filho com droga, outro falou de problemas conjugais, outro falou de insônia. Qual que eu me identifiquei? Qual que bateu comigo? Bateu a insônia, estou vários dias, estou tomando remédio e não consigo dormir. Vamos fazer uma votação do que foi trazido aqui, o que você quer trabalhar, que seja trabalhado na roda hoje. Quero que seja trabalhado a insônia. Tu vai levantar a mão para falar, a gente vai falar sobre a insônia. E até aqui eu coloquei uma figura que eu achei bem legal, de várias crianças com a mão levantadinha lá, né, voltando alguma coisa. E o Barreto sempre diz, né, a gente exercitar o poder de escolha, o poder de votação, o poder de cidadania é fundamental. Então, motivar as pessoas a participar, verificar a identificação do grupo com os temas, estimular a votação e fazer os agradecimentos. 5, 6 pessoas trouxeram o tema, agradece a todos, explica que tal tema foi importante, a gente entendeu o quanto é relevante para aquela pessoa, mas para o grupo do outro tema que foi votado. Não é porque um tema seja mais importante que o outro. E aí chega um momento extremamente importante, que é o da contextualização. O que é a contextualização? Aí o grupo que quiser, as pessoas que têm vontade de perguntar, vão fazer perguntas direcionadas para aquela pessoa para entender melhor a situação. Em que contexto a pessoa está vivendo aquela situação. E aí Barreto coloca umas falas assim, fazer pergunta é colocar dúvida na certeza. O fato continua sendo o mesmo, mas nós podemos ajudar a pessoa a mudar a leitura dele. Na psicologia a gente usa muito o termo ressignificar. Eu não posso voltar lá atrás e mudar o que aconteceu comigo, mas eu posso ressignificar dando um outro sentido para aquilo que eu sinto agora. Não são os acontecimentos que fazem as pessoas sofrerem, mas sim as leituras que as pessoas fazem dos acontecimentos. Toda certeza é uma prisão, principalmente no sentido negativo. Tenho certeza, quando eu era pequeno, minha mãe me rejeitou, minha mãe não dava atenção para mim. Aí o grupo começa a fazer pergunta, mas quantas horas sua mãe trabalhava por dia, com quem que você ficava, e vai ajudando a pessoa a ver a sua situação de uma outra forma. Quem tem certeza não escuta ninguém. Eu já sei, a minha verdade é essa. Aí não gera dúvidas, e quem tem dúvidas, quem tem certeza não está preparado para mudar. É isso que ele fala, que as certezas são prisões. Por outro lado, quando eu faço pergunta para alguém, quer dizer que eu também estou fazendo pergunta para mim, ou eu estou me escutando. Uma pergunta que eu faço para alguém, geralmente é aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para mim. Por isso que a roda é terapêutica. E aí tem uma situação tal, eu faço pergunta, várias pessoas fazem perguntas, aquela situação ela fica muito mais evidenciada. Mas o que? Principalmente, e uma outra fala muito legal do Barreto é assim, temos que ajudar a pessoa a sair do papel para chegar no bombom. Sair do superficial, sair daquela fala que muitas vezes não foi muito bem analisada, bem compreendida, chegar no bombom é aquela emoção que está lá, que está retida. Então esse momento da problematização, da contextualização é fundamental. E aí outro momento importante, depois que houve uma rodada de perguntas, ele fala da problematização. Quem já viveu uma situação que fez para resolver o seu problema. Aí eu não vou dar conselho, vou falar na primeira pessoa, mas eu vou dizer, tal situação que me incomodou, eu fiz isso para resolver. E aí ele fala assim, então, dar visibilidade à dor faz com que você não se sinta o único. Evidenciar os recursos sociais, culturais que aparecem, sair do sentimento de solidão, descobrir a possibilidade de ajudar e de inserção social, respeitar os diferentes códigos de expressão. Então, quando eu expus a minha situação, fizeram várias perguntas, eu começo a ouvir as pessoas que também passaram por situações parecidas, eu não me sinto sozinho. E aí eu começo a me fortalecer, e aí vem o que ele chama de empoderamento, de fortalecimento da resiliência. Então, não trabalhamos o problema, mas a emoção, porque a emoção gera solidariedade. Nada de julgamento, nada de interpretação. E aí ele fala em construir o mote. O que é o mote? Uma palavra-chave.
terapeuta ele tem que ficar atento para ver como foi as perguntas, o que as pessoas colocaram, para ele colocar uma situação que tenha um vínculo, que tenha um elo importante ali, quem passou por uma situação parecida, o que fez para resolver, como é que foi. Então, ou na história de fulano ele passou por isso, quem já passou por isso, o que fez para resolver. Então o momento, na palavra do Barreto, o morte é o momento mais rico da terapia. E aí ele fala da conversação transformadora. Não é um simples bate-papo, não se jogar a conversa fora, mas é um caminho que se seguiu numa metodologia para transformar conhecimento, emoção, reações. Ouvir o que o outro vivenciou gera empoderamento em mim. E aí se parte para a conclusão, e a conclusão sempre é muito importante. Nas rodas de terapia comunitária a gente sempre fazia um ciclo, e aí uma das técnicas que a gente aprendeu na formação era uma dança, abraço, todos abraçados, e aí começa um pender para um lado ou para outro, porque quando a gente está abraçado a gente não cai. Por que a gente não cai? Porque sempre tem alguém aqui nos apoiando, e isso é muito simbólico, mas muito verdadeiro. Estou balançando, mas não vou cair. Tem uma musiquinha que é mais ou menos assim. E fazer essa roda com o abraço, finalizar com o abraço, tem um valor terapêutico muito importante. Na terapia online, a gente sempre tem que estar reinventando, fazendo outras formas de terminar a roda de uma forma mais positiva, mas onde todos se sintam contemplados. E que é extremamente importante também, sempre procurando não extrapolar o tempo da roda, não mais do que 1 hora, não mais de 60 minutos, para não ficar cansativo para todo mundo, é finalizar a roda onde as pessoas possam, em uma palavra, colocar o que está levando. Então, sempre repetir a pergunta: o que eu estou levando daqui em uma única palavra. Eu estou levando compreensão, eu estou levando solidariedade, eu estou levando mais amor, eu estou levando mais clareza, sempre no máximo em 2 palavras de falar o que está levando. E essa é a finalização, e aí sempre tem a apreciação, depois a equipe senta, vê o que fez de bem, o que poderia mudar, né? Revisão do que faria de novo, como a roda poderia ser diferente. Na terapia online dá para a gente depois passar para o grupo o que você gostou da roda, como é que foi, o que você acha que poderia ter sido diferente. É sempre uma construção e sempre com muitos ganhos para todos, né? Então, só recapitulando, a roda terapia comunitária é isso: acolhe as pessoas, deixa as pessoas descontraídas, traz os temas para ser votado no dia. Quem quer participar, tem muita gente que às vezes é mais tímido, mais fechado, não quer participar, mas só quer ouvir. Trazendo os temas, se fala ali, traz para o povo, deixa claro, quero ver se eu entendi, você está tendo isso, a pessoa confirma, então, o tema esse. Faz a votação nos temas, nos participantes. Na terapia online, aí tem um recursinho lá que levanta a mãozinha lá mesmo que online. O tema hoje votado foi esse. Nesse tema, as pessoas que querem participar, tem os mais falantes, faz uma rodada de perguntas não de curiosidade, mas perguntas voltadas para um conteúdo mais de ajudar a pessoa a ver aquela emoção, como ela vivenciou aquilo. E aí se faz um outro momento de quem já viveu uma situação parecida, o que fez para lidar com aquela sua dor, com aquele momento. E aí se fecha dizendo que cada um levou de si. Essa é a terapia comunitária, que para mim ela é fantástica, ela tem muitos resultados, como eu falei no início, e que pode ajudar bastante gente. Eu falei aqui de forma rápida, até para a minha aula hoje não ficar muito extensa, mas deixem suas dúvidas, deixem seus comentários aí. E aí então, por que eu estou o tempo todo falando de uma jornada de habilidades sociais para lidar com as doenças crônicas? Porque num período, quando a gente fala de jornada, até peguei uma definiçãozinha de jornada que diz assim: jornada seria caminhar num determinado período, uma reunião dos acontecimentos que de alguma forma pode tornar compreensível uma ação e suas consequências. Ou uma jornada de trabalho, por exemplo, uma jornada de 20 horas, 30 horas. Então, o que eu estou pensando num período aí de 3 meses, fazer uma jornada teórico-vivencial de acompanhar, de ajudar pessoas que estão passando por algumas situações de isolamento ou dificuldade de interação, não estão felizes consigo mesmo,
mas principalmente muitas pessoas que hoje também estão com sintomas físicos, com problemas aí das chamadas doenças crônicas, alteração na pressão, alteração na problemas circulatórios, problemas diabetes, câncer e assim por diante, pessoas, como eu falei lá na primeira aula, com traqueostomia, com colostomia, pessoas que por alguma razão perderam a mobilidade, já problema de coluna, não pode trabalhar como antes. O que dá para a gente fazer num período de 3 meses? Fortalecer a percepção, a resiliência e a adaptação. Como trabalhar a percepção? Através da autoavaliação, fornecendo questionários, entrevistas, como eu mostrei lá, a roda da vida, ajudar a pessoa a pensar como é que está a vida dela nesse momento. Gerando conscientização, como eu interpreto o meu cotidiano, como eu reajo diante da minha realidade. Gerando autoconhecimento, como me vejo, como sou visto pelos outros. Gerando compreensão, qual o impacto das minhas ações no meu corpo, no meu ambiente físico e social em que circulo, fornecendo aí bastante ferramentas que tem hoje da terapia comunitária, da terapia cognitiva comportamental, da terapia de esquema, da psicologia positiva, da terapia de aceitação e compromisso, através de aulas expositivas pelo Zoom, ajudando as pessoas a ouvir, ler, escrever, através de áudio, através das participações de rodas de terapias online. Eu estou com 4 grupos, 2 na segunda, 1 na manhã, 1 à tarde, 1 à terça à noite, 1 à quarta à noite, onde as pessoas podem ver suas disponibilidades de tempo para participar em um desses grupos. E através de todo esse material, seja texto, seja vídeo, seja as rodas de terapia, seja questionário, ajudar as pessoas a fortalecerem a sua resiliência. Tem uma música que eu gosto muito, antiga lá de 70, 80, que é A Viagem ao Fundo do Ego, e que ela começa dizendo assim: há um lugar místico em mim, algo bem escondido, um planeta inexplorado, um horizonte perdido. É uma letra linda, com ritmo legal, mas que ele termina falando assim: mergulhei lá no mais profundo do meu ego e voltei de mãos vazias. E eu fico pensando, não pode ser assim. Nós temos tanta riqueza, como o Barreto fala na terapia comunitária, nós temos uma história de vida, de superação, de resiliência. Quando a gente para fazer uma jornada de autoconhecimento, de compreensão, quando a gente mergulha lá dentro de nós, a gente tem que voltar com as mãos cheias de riqueza. Só que às vezes sozinho é difícil. Às vezes naquele meio que a gente está, aquele peixinho dentro de um aquário com a água toda poluída, não consegue ver o horizonte. Precisa de um grupo, precisa de um terapeuta, precisa de ferramentas. Como ficou claro ali, a terapia comunitária, ela não mistura a psicologia, não mistura essas teorias que eu falei. Nesse momento, a terapia comunitária se lida com a realidade, com as vivências dos participantes. Mas, paralelo a isso, tem muitas ferramentas da psicologia que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas a fortalecer sua resiliência. Para, a partir daí, fortalecer a adaptação. A terapia de aceitação e compromisso fala da ação comprometida. Não é porque eu estou com uma perna amputada, estou com uma traqueostomia, estou com câncer, estou com um monte de problemas, que agora eu não posso mais tocar os meus projetos adiante. Mesmo assim, eu tenho que ter ação comprometida com os meus projetos. Então, vamos pensar a palavra adaptação. Eu tenho que me adaptar a uma nova realidade. Essa realidade seja social, seja física, emocional, psicológica. E tem tantas ferramentas aí, das teorias, como eu falei, das correntes de psicoterapia, a terapia comunitária, mas é importante a gente ter um certo direcionamento. Eu não posso, em hipótese alguma, prometer que eu vou fazer um grupo, onde eu vou oferecer nesse grupo específico aqui dessa jornada, psicoterapia, dar uma devolução de 50 minutos toda semana para cada um. Não é isso, mas a gente pode acompanhar através de questionários, através de áudio. Pessoas que não conseguem escrever ou têm dificuldade para escrever, pode estar mandando áudio. A gente pode acompanhar por grupos de WhatsApp, pela internet. E o que é mais rico, no meu entender, é fornecer os grupos de terapia comunitária. E a partir desses grupos também a gente pode ir selecionando determinados grupos de acordo com a necessidade mais específica de algumas pessoas. Eu me refiro no WhatsApp, onde as pessoas vão receber material mais direcionado. E a partir daí, através da ação comprometida, do resgate da saúde bio, psico, sócio, espiritual, em todas as suas dimensões, do fortalecimento dos sonhos, das expectativas, das esperanças,
fortalecer o projeto de vida, a alegria de viver, a vontade de viver, mesmo que a vida tenha uma série de altos e baixos. E eu gosto muito da palavra superador, superar a dor, superador. E eu estou colocando aqui, vamos fazer a escola de superadores. O que é a escola de superadores? Nós juntos na terapia comunitária, vocês com os comentários dos vídeos, com o feedback que dão, a gente construindo cada vez mais materiais para ajudar as pessoas a sair do isolamento, sair das doenças, sair das dores, o mesmo que tenha que lidar com as dores, não perder de vista o foco na vida, na alegria de viver, nas relações familiares, no fortalecimento do corpo, que é possível a partir do momento que muda a cabeça, que muda o pensar, no modo de agir. Então, fica aqui o meu convite da gente, a partir do que vocês já conhecem dessas aulas, a gente construir esses momentos, construir momentos de terapia em grupo, da terapia comunitária, grupos de WhatsApp, o meu PDF, o meu e-book com essas aulas está disponível, tem a descrição aqui no vídeo, tem a descrição do meu site, que também tem os maiores contatos ali também. Fique à vontade para interagir, para colocar suas dúvidas, colocar aqui a sua participação de alguma forma. Eu quero poder ajudar várias pessoas, e acho que ficou claro nesse vídeo, o perfil do terapeuta comunitário é ajudar pessoas simples, pessoas que tenham aí algumas limitações culturais, talvez. Não só isso, porque o rico da terapia comunitária é poder trabalhar com diferentes níveis de pessoas com vivências diferentes. Mas assim, como eu quero poder atingir diferentes públicos, com certeza essa jornada não vai ser um preço exorbitante onde as pessoas não vão poder pagar. Vai ser um preço que está dentro do bolso de cada um. Só que como eu não vou poder trabalhar com grupos muito grandes, eu vou fazer um valor, que amanhã eu vou estar divulgando, não vou divulgar hoje, para os primeiros inscritos. A partir do momento que tiver um número X de inscrito, aí vamos ter que botar uma fila de espera, um outro momento. Então aproveita agora para você fazer parte aí da escola de superadores. Superar a dores através da terapia comunitária, dos recursos da psicologia, das trocas, das vivências, e juntos caminharmos aí em busca de mais saúde e de um mundo melhor. Muito obrigado pela sua atenção e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado por estar comigo até agora.